Como pode uma denúncia dessa ser levada a sério? Eu vou te dizer, se eles usarem essa denúncia para prender qualquer pessoa, o Brasil vai virar um caos. Um completo e mais absoluto caos. É o prego final no caixão. Emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Eu espero que Alexandre de Moraes pegue a pena máxima nesse caso. Está na hora de prender esse homem. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Inacreditável. PGR escondeu falas de Mauro Cid que divergem de denúncia. Órgão não elencou no documento algumas falas do militar que contrariam versão da acusação. É isso mesmo. Ao formalizar nesta semana a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República deixou de fora algumas falas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que indicam um claro contraste com a acusação feita contra o líder conservador. Desde que firmou o acordo de delação em setembro de 2023, Mauro Cid teve muitas idas e vindas em suas declarações. Ele chegou a relatar a interlocutores, inclusive que teria sido pressionado a relatar episódios que não aconteceram. Durante as investigações, ele chegou a mudar a sua versão após ser ameaçado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre os pontos controversos da fala de Cid, que não são sequer citados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia, estão o fato de que Bolsonaro teria tomado conhecimento do plano Punhal Verde e Amarelo, que incluiria a morte do ministro Alexandre de Moraes, da chapa presidencial eleita Lula e Geraldo Alckmin. Enquanto a PGR diz que Bolsonaro sabia do plano e autorizou, Mauro Cid disse não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento de elaboração da ideia. A declaração do ex-ajudante de ordens do líder conservador, porém, foi ignorada na denúncia. Outro ponto polêmico omitido pela PGR é sobre o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Na denúncia, o órgão destaca que a delação de Cid aponta que Moraes teria sido monitorado 2 vezes, uma a pedido de militares que fariam parte do grupo operacional do Punhal Verde e Amarelo e outra a pedido de Bolsonaro. O que o documento da PGR não cita, porém, é que na versão de Mauro Cid, Bolsonaro pediu monitoramento não no contexto da operação de assassinato, mas porque estaria irritado por ter recebido a informação de que Moraes estaria se encontrando com seu vice, o hoje senador Hamilton Mourão. Ou seja, usaram a criatividade para dizer que Bolsonaro mandou monitorar Alexandre de Moraes para assassiná-lo. Isso é simplesmente escandaloso. Esse PGR deveria ser denunciado e preso. E não acaba por aí. A PGR também incluiu na denúncia uma referência a uma reunião de militares em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, que supostamente trataria da elaboração de uma carta interna que teria o objetivo de pressionar o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, a aderir ao suposto golpe. A PGR, porém, não incluiu a versão de Mauro Cid, na qual o ex-ajudante de ordens diz que o encontro não se discutiu nenhuma medida específica no sentido do suposto plano, mas se resumiu a um bate-papo de bar de militares, que estavam inconformados com a derrota eleitoral. Vamos simplificar as coisas. O que Paulo Gonet fez foi inverter o que Mauro Cid diz para a narrativa ficar a gosto de Alexandre de Moraes. Vamos falar logo português claro. Essa denúncia é uma fraude. Essa denúncia sim que é o verdadeiro golpe. Quando você acha que a situação de perseguição política no Brasil não tem como piorar, quando o Estado foi instrumentalizado, as instituições brasileiras se transformaram numa máquina de perseguição criminosa, não poderia chocar ainda mais o povo brasileiro, eles vão lá e nos surpreendem mais uma vez. Como vocês sabem, no Brasil inteiro tem acompanhado a forma criminosa que essa denúncia foi elaborada e fabricada contra Bolsonaro. Nós tivemos aí fatos
que com certeza chocarão a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu enviei para eles ontem uma denúncia de tortura, coação e intimidação por parte de Alexandre de Moraes, só que agora eu vou ter que acrescentar também o próprio PGR. Nós temos aí o áudio do Mauro Cid dizendo que a denúncia já estava pronta, a condenação já estava feita, eles só queriam ouvir o que eles queriam ouvir, mostrando claramente que Mauro Cid estava sendo coagido, e tudo não passa de uma farsa. Depois nós vimos o vídeo do Alexandre de Moraes ameaçando o Mauro Cid, ameaçando o pai, a esposa e a filha do Mauro Cid, para que ele dissesse exatamente o que eles gostariam de ouvir. E para piorar a situação, nós tivemos 2 fatos novos. Esse saiu ontem. PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem a PF bancou. Investigação mostra clara articulação golpista do final de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. A PGR, o Gonê, ele turbinou, olha que lindo isso aqui, ele turbinou a acusação, coisas que nem a Polícia Federal teve coragem, e olha que nós estamos falando da Polícia Gestapo, tá? Nem o que eles tiverem coragem de colocar como interpretação, o PGR foi lá e colocou. Mas aí o pior foi essa daqui que saiu hoje. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. Ou seja, pincelaram as falas, a denúncia, a delação, a colaboração, o que quer que você queira chamar, do Mauro Cid, e retiraram trechos que enfraqueceriam a narrativa da acusação. Ou seja, uma fabricação de delação. Procuradoria, por outro lado, enfatizou pontos da delação do tenente-coronel que incriminam o presidente. Vamos lá. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro usa a colaboração de Mauro Cid como importante mecanismo de confirmação da trama golpista. Importante não, a coluna vertebral, tá? É o cerne dessa denúncia. Mas, ao mesmo tempo em que exalta pontos que incriminam o ex-presidente, deixa de fora falas do ex-auxiliar que contrastam a acusação. A análise dos 3 últimos depoimentos dados em novembro e dezembro de 2024 por Cid, que chefiou a ajudança de ordens de Bolsonaro, mostra várias afirmações do tenente-coronel que não foram cotejados nem a título de contraditório na peça assinada pelo procurador-geral Paulo Gonê. Cara, isso aqui é um crime. Essas pessoas vão pagar por isso, gente. A justiça ainda vai chegar até eles. Desde que firmou delação em setembro de 23, Cid promoveu alguns episódios de vai e vem em suas declarações. Lembrando, 11 declarações, 11 delações, 11 colaborações, né? E durante isso nós tivemos o áudio, nós tivemos o vídeo do Alexandre de Moraes ameaçando e ele sempre mudando as suas versões. Em áudios que enviou ao interlocutor que vazaram, chegou a dizer que estava sendo pressionada, essa questão do áudio que eu estou falando. A denúncia é elaborada com base na investigação da Polícia Federal e chega a avançar em relação a algumas conclusões policiais. Ela é composta também de vários elementos de provas, como quebra de sigilo e outros depoimentos. Outros depoimentos não são provas, tá? Um dos pontos principais da denúncia é a existência do plano Punhal Verde-Amarelo, que trazia um cronograma de virada de mesa institucional, que incluiria a morte do ministro Alexandre de Moraes e da chapa presidencial eleita Lula e Geraldo Alckmin. A PGR diz na denúncia que Bolsonaro sabia do plano e autorizou. Usa para isso uma troca de mensagens entre Cid e o general Mário Fernandes, possível autor do documento. O general fala de uma conversa com Bolsonaro que teria dito que qualquer ação poderia ocorrer até 31 de dezembro. A denúncia não inclui a versão de Cid, que nos depoimentos afirma não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado no Punhal Verde e Amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Disse Cid em depoimento dado à PF, ou seja, eles excluíram a parte que mostra que Bolsonaro não tinha nada a ver com esse tal do plano Punhal Verde e Amarelo. A PGR destaca a delação de Cid no ponto em que ele confirma que Moraes foi monitorado 2 vezes. Uma a pedido de militares que faziam parte do grupo operacional Punhal Verde e Amarelo e outra a pedido do próprio ex-presidente. Mauro confirmou ainda, escreveu Paulo Goné, que quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que o que a denúncia deixa de fora? Porém, que na versão de Cid, Bolsonaro pediu o monitoramento não no contexto da operação do assassinato, mas porque estaria irritado por ter recebido informação de que o ministro, seu desafeto, estaria encontrando com o vice, Hamilton Mourão. O que é verdade, Hamilton Mourão estava encontrando em segredo com Alexandre de Moraes.
Outro ponto em que a denúncia colide com as falas de Cid, sem que essas sejam mencionadas, refere a 15 de dezembro de 2022, data em que a operação de assassinato de autoridades teria sido colocada em prática e abortada. A PGR destaca entre um dos militares e Cid, que estava fora de Brasília. Após a operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou mensagem às 9h05 via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando: opa, Cid respondeu às 9h16, com vou mudar de posição. De acordo com a denúncia, evidenciou-se que ele, Cid, recebia informações atualizadas sobre o andamento das ações. Esse vou mudar de posição quer dizer que está informações sobre o andamento do plano de assassinato. Só que, na verdade, o tenente-coronel assegura que estava em local de sinal difícil de telefonia celular e que não se comunicou com os membros. Na verdade, eles vão mudar de posição porque o sinal estava ruim. Esta é a denúncia que querem usar para prender Bolsonaro. Outro ponto importante da trama golpista diz respeito com uma reunião de militares em Brasília no dia 28 de novembro de 22, no contexto da colaboração, da elaboração de uma carta interna com o intuito de pressionar o comandante do Exército, Marco Antônio Freire, a aderir ao golpe. O PGR não incluiu na denúncia a versão de Cid, segundo o qual, no encontro, não se discutia nenhuma medida específica no sentido de golpe, mas se resumiu a um bate-papo de bar de militares que estavam inconformados com a derrota eleitoral. Okay. Eles pegaram um bate-papo de bar e transformaram isso numa esquematização de um plano surreal de usar o táxi, né, para não ter multa no Detran, para tomar conta e botar a Bíblia embaixo do braço. Cara, meu Deus do céu. Naquele momento, ninguém botou um plano em ação. É esse ponto que eu quero deixar claro. Ninguém chegou com um plano e botou um plano na mesa e falou: nós não vamos prender o Lula, nós vamos matar, nós vamos... Não, disse Cid em depoimento à PF 16 de novembro. 2 dias depois, diante de Moraes sob pressão de ser preso e ter a delação cancelada, mudou a versão sobre a reunião anterior na casa do general Walter Braga Neto, afirmando que ali se discutiu uma ação para a promoção do caos social que justificasse a ruptura. Ele reafirmou, porém, que não acompanhou toda a reunião e não sabe dizer o que foi planejado exatamente. Cara, esta é a coisa mais absurda que já se viu no judiciário brasileiro, e nós estamos falando de um judiciário que há muito tempo não tem nada de normal acontecendo. É só um absurdo atrás do outro. E agora nós temos esse artigo na Folha de São Paulo, dizendo que o PGR, aquele que acusa, simplesmente decidiu excluir trechos que contradizem o que eles colocaram na delação. Como pode uma denúncia dessa ser levada a sério? Eu vou te dizer, se eles usarem essa denúncia para prender qualquer pessoa, o Brasil vai virar um caos, um completo e mais absoluto caos. É o prego final no caixão. Sinceramente, quando você acha que não tem como ficar pior, e eu te garanto, do jeito que as coisas estão indo, amanhã vai ter outra bomba, pior ainda, mostrando o nível de perseguição dessa galera. O artigo 4º da Lei Federal 12.850, que estabelece o seguinte: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para formalização do acordo de colaboração. Essa negociação ocorrerá entre o delegado de polícia investigado e o defensor. Mais à frente, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Eu espero que Alexandre de Moraes pegue a pena máxima nesse caso. Está na hora de prender esse homem. Depois da denúncia do golpe, Bolsonaro contra-ataca em 4 frentes. Você sabe quais são essas 4 frentes de reação? Esse vídeo aqui vai te mostrar elas e vai te trazer um gostinho de esperança. Gente, saiu uma matéria no O Globo extremamente importante a respeito de 4 frentes da reação que o Bolsonaro estaria planejando colocar em prática contra a denúncia da PGR pela trama do golpe. E eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo quais são essas 4 frentes. Fica aqui comigo porque a última frente é a mais importante de todas. E sabe por quê? Porque ela precisa de você. Vamos ver aqui então a manchete do Globo. Da Renata Agostini: para escapar de prisão e se lançar em 2026, Bolsonaro planeja reação em 4 frentes, saiba quais. Prevendo que o inquérito do golpe avançará rapidamente no STF, o núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro planeja reagir em múltiplas frentes nos próximos meses. O plano é criar um ambiente que dificulte uma ordem de prisão e possa abrir caminho para torná-lo apto às eleições de 2026.
As ações estão sendo pensadas de forma a proteger o líder, como descreveu um aliado do ex-presidente. Feita essa introdução aqui, a matéria começa a apresentar o primeiro fronte dessa reação, que é o fronte da política. Vamos conferir aí. No fronte da política, o grupo pretende intensificar as articulações para aprovar anistia aos presos do 8 de janeiro e alterações à lei da ficha limpa, reduzindo o tempo em que um condenado fica barrado de disputar eleições. Na avaliação do entorno de Bolsonaro, o novo comando do Congresso já deu sinalizações de que pode contribuir para o avanço da pauta. A costura tem sido feita também nos bastidores, com presidentes dos partidos do Centrão, que se mostraram simpáticos à ideia, afirmam os bolsonaristas. Em relação a esse fronte aqui, eu vou repetir a mesma resposta que eu dei na live sobre os 5 grandes problemas da denúncia contra o Bolsonaro. Live essa que se você perdeu, gente, é imperdível. Vou deixar para você na tela no final e também aqui na descrição para você ver depois, porque ali eu mostro os grandes problemas da denúncia. E o que eu disse lá? Eu disse que a solução mais viável é, dentro do processo no Supremo, procurar atrasar o quanto for possível esse julgamento que está previsto para 2025 para 2026. Por quê, Deltan? Porque os ministros já admitiram para os porta-vozes da imprensa que Bolsonaro vai ser condenado nesse ano para não contaminar o processo eleitoral. Ou seja, para que ele não possa disputar as eleições de 2026. Se o Bolsonaro conseguir atrasar o julgamento, o ambiente pode mudar a partir dos ventos que estão soprando dos Estados Unidos, a partir de uma grande mobilização da sociedade para a gente eleger o máximo possível de senadores comprometidos com o impeachment de ministros do Supremo, além de mobilizar para eleger um presidente de direita, seja Bolsonaro, seja outra pessoa, se ele não conseguir. Só assim vai ser possível mudar o ambiente para a gente aprovar uma anistia geral aos presos do 8 de janeiro e pararmos os abusos. Esse é, de fato, o caminho mais viável. E aí, você gostou desse primeiro fronte? Se gostou, curte aí o vídeo com força e bora para o segundo fronte, que é a solução internacional. Sem instância recursal acima do STF, o grupo de Bolsonaro avalia acionar cortes internacionais para apelar contra aquilo que eles entendem ser um processo falho conduzido pela justiça brasileira. Na visão de interlocutores do ex-presidente, essa seria uma forma de dar musculatura a uma desejada pressão internacional que seria capitaneada por países com governos de direita. E agora, gente, veja aqui o terceiro fronte que eu vou mostrar para vocês, que é o fronte do Donald Trump, que eu vou comentar em seguida, junto com esse segundo fronte que eu mostrei para vocês, que eu chamei de fronte internacional. Dá uma olhadinha aqui nesse próximo, ó. Os bolsonaristas dizem que esperam ainda a ajuda do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eles contam não só com medidas que podem causar problemas ao governo Lula, mas com ações mirando o próprio STF. Eles citam o fato de que a Trump Media ela entrou na Justiça da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta violação à soberania americana. Gente, certíssimo. A solução internacional é uma das armas mais importantes na luta contra os abusos do STF e nós já temos conseguido várias vitórias nessa área, como a atuação dos Estados Unidos contra Moraes, a visita do Pedro Vaca ao Brasil, e não só a Moraes, como todos os perseguidos e censurados devem sim ir buscar a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque esses órgãos têm sim poder de influenciar o que acontece por aqui e a Corte, inclusive, tem o poder de dar decisões vinculantes, que o Brasil é obrigado a seguir porque ele aderiu a todos os protocolos e se submeteu à jurisdição da Corte. Então, não só o Bolsonaro, como todos os perseguidos, todos os censurados, devem sim buscar tanto a Comissão como a Corte Interamericana e mais. Os ventos que estão soprando dos Estados Unidos com Donald Trump podem ajudar nessas batalhas. E agora vamos então para o quarto e último fronte. A gente viu que o primeiro fronte era o da política, o segundo é o internacional, o terceiro é do Trump e vamos agora para o quarto e último fronte. Parte do xadrez envolve mobilizar as ruas, dizem os interlocutores do Bolsonaro. O ato convocado para o Rio de Janeiro no próximo mês será o primeiro de uma série de manifestações que devem ser preparadas para fustigar o governo petista. Os bolsonaristas entendem que, ao antecipar 2026, eles aumentam as chances de blindar Jair Bolsonaro de uma prisão e de livrá-lo da inelegibilidade mais à frente. Certíssimo de novo, ruas cheias, povo na rua, grandes manifestações são essenciais nessa luta. A gente precisa de vocês, precisa do povo. Basta ver o quão longe a Lava Jato chegou. Por quê? Porque o povo foi para a rua em 2015, 2016 e disse em alto e bom som: nós queremos a continuidade das investigações. Não queremos mais corrupção.
Podemos repetir isso agora em 2025, em 2026, para pedir justiça. E aqui a lógica por trás da reação. E se tudo isso traz um gostinho de esperança para vocês, gente, curte o vídeo para mais gente ter o coração aquecido. E olha aqui então a lógica por trás da reação que eu quero contar para vocês. Para o núcleo duro do ex-presidente, todos esses movimentos juntos podem criar um ambiente que leve, por exemplo, a uma dosimetria de pena mais favorável a Bolsonaro. A depender da decisão, ele poderia ficar livre da prisão. O plano dos articuladores do Bolsonaro é mostrar que o avanço da direita vai ser uma realidade em 2026. E caso a STF siga irredutível em seu caminho para tirar o ex-presidente do jogo eleitoral, a retaliação será inevitável. Gente, eu não poderia concordar mais com essa análise, com essas frentes de reação, e não só Bolsonaro vai colocar esses planos em prática, como todos nós também devemos nos mobilizar contra os abusos. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.